Olá! Mais uma vez, seja muito bem-vindo a uma das videoaulas promovidas pela Academia de Pregadores, dentro do nosso curso sobre o tema Culto Cristão e Liturgia. A segunda ordenança da igreja, a primeira é o batismo, né? A segunda é a ceia do Senhor. Assim como o batismo, esta ordenança, a ceia do Senhor, ela tem feito parte do culto cristão desde o ministério terreno de Cristo. Quando ele, por exemplo, Cristo, o próprio Cristo, ele instituiu esse rito na refeição ali da Páscoa, na noite em que foi traído, claro, por Judas. A ceia do Senhor, ela tem alguns paralelos em outras tradições religiosas, como, por exemplo, ali a Páscoa judaica, além de outras religiões antigas que de alguma forma também se valiam de refeições para se identificar com as divindades. Mas, obviamente, a ceia do Senhor, ela vai muito além quanto ao seu significado e importância e é absolutamente distinta, bem distinta em tantos e tantos outros pontos dessas refeições num contexto sagrado, por exemplo, no judaísmo e em outros contextos como nós brevemente mencionamos. Bem, de acordo com o apóstolo Paulo, eu disse para vocês em aulas anteriores, né, você que tem acompanhado as nossas videoaulas, que no momento certo eu chegaria em 1 Coríntios 11, 26 para tecer alguns outros detalhezinhos, algumas outras informações complementares. Pois bem, chegou esse momento. Então, de acordo com o apóstolo Paulo, a ceia do Senhor ela possui um caráter tridimensional. O que eu quero dizer com isso? A ceia, de acordo com a perspectiva paulina, aponta para o passado, para o presente e também para o futuro. E isto pode ser visto, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, é um texto muito conhecido, especialmente nas ministrações de ceia, que diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Ora, aqui nós encontramos, só em 1 Coríntios 11, 26, nós encontramos esse elemento tridimensional da ceia. Vamos ver ele juntos? Primeiro, quando Paulo diz, porque todas as vezes, ele está falando sobre o caráter presente da ceia, né? Enquanto a igreja for igreja, ela sempre deverá praticar essa ordenança da ceia do Senhor, instituída pelo próprio Jesus e depois replicada, rememorada pelo apóstolo Paulo. Então, todas as vezes aponta para o elemento presente, para o elemento tridimensional, no caso, a dimensão presente da prática. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor. Agora nós temos o elemento do passado. E por fim, até que ele venha. Quem venha? Cristo, o elemento futuro. Então, a ceia possui esse elemento tridimensional. Todas as vezes em que nós a praticamos, nós temos o elemento presente. Ao participarmos dos elementos do pão e do vinho, do suco de uva, apontamos para a morte de Cristo, portanto, elemento propiciatório, expiatório e passado, e ao mesmo tempo há uma nota profunda de esperança, porque esse Jesus ainda voltará. Ele voltará, nesse caso, mais uma vez, para buscar a sua igreja e levá-lo consigo para que onde ele está, sua igreja ali esteja também. Aqui cabe um elemento importante. Há uma discussão no contexto acadêmico, teológico, bíblico e assim por diante, sobre quem deve participar da ceia. Há cristãos que veementemente dizem, não, só pode participar da ceia quem é batizado nas águas, né? Outros dirão, não, se a pessoa é cristã, um cristão convicto, mas por algum motivo ainda não pôde se batizar nas águas, mas poderá e quererá se batizar numa próxima oportunidade, mas se ele já confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, ele já pode, nesse ínterim, participar da ceia. Então há essa discussão em termos acadêmicos, entre estudiosos, pastores, teólogos, assim por diante. Bem,
Permita-me dizer que a Bíblia claramente não entra nesse detalhe. A Bíblia não diz, é claro que não existe nenhum versículo bíblico que diga só poderá participar da ceia quem for batizado nas águas. Talvez você possa dizer, não, professor, pastor, mas isso é deduzido. Ok, isso pode ser deduzido e inferido, mas isso não é explicitado no texto bíblico. O que eu quero dizer com isso e onde eu quero chegar? A noção de que cristãos só podem participar da ceia do Senhor se forem batizados nas águas, essa ideia não está explícita na Bíblia, mas está explícita, por exemplo, mais uma vez na Didaquê, que é aquele manual de instrução escrito entre o final do primeiro século até meados, mais ou menos, do segundo século depois de Cristo. Veja só que informação interessante e preciosa, interessante. Segundo a Didaquê, no capítulo 9 e no parágrafo 5, somente os batizados nas águas é que poderiam participar da ceia do Senhor. Olha o que diz o texto. Ninguém coma nem beba da Eucaristia, Eucaristia é uma referência à ceia do Senhor, né? Se não tiver sido batizado em nome do Senhor. Porque sobre isso o Senhor disse, não deem as coisas santas aos cães. Então, se a pessoa não for batizada nas águas, segundo o Didaquê ou a Didaquê, essa pessoa não pode participar da ceia. De novo, me permitam ser franco, honesto e claro. Embora essa ideia possa ser inferida ou deduzida no Novo Testamento, ou seja, de que os participantes da ceia são batizados, ela não aparece explicitamente no Novo Testamento. Ela é inferida, mas não pode ser vista de forma clara. Ela só é percebida de forma clara no Didaquê e em outros manuscritos. Mas no Novo Testamento não está claro que só participa da ceia quem é batizado. Tá? Então esse ponto, para sermos honestos com a Bíblia, francos com a Bíblia, esse ponto é muito importante. Bem, mas isso irá nos levar para um outro elemento igualmente importante, que é o seguinte acerca da ceia. Bom, existem pelo menos 4 pontos de vista ou 4 perspectivas distintas, talvez uma mais semelhante à outra, tal, mas existem pelo menos 4 perspectivas distintas sobre o significado da ceia do Senhor. O que ela significa? Quando nós participamos da ceia do Senhor enquanto cristãos, isto significa exatamente o quê? Quando Jesus disse, isto é meu corpo, isto é meu sangue e tal, né? Essas coisas querem dizer o quê? Bom, as 4 perspectivas básicas sobre o significado da ceia são as seguintes. Nós vamos citar e vamos discorrer, ainda que brevemente, sobre cada uma delas. A primeira perspectiva é a perspectiva católica ou católico-romana da transubstanciação. A segunda perspectiva é a perspectiva luterana da consubstanciação. A terceira perspectiva é a perspectiva zwingliana do teólogo suíço Ulrich Zwingli, ao qual nos referimos em aulas anteriores, né? Então, a terceira perspectiva é a perspectiva zwingliana da presença memorial ou simbólica. E, por fim, a quarta e última perspectiva é a perspectiva calvinista ou reformada da presença espiritual. Vamos ver, ainda que de forma breve, o que, em linhas bem gerais, cada uma dessas perspectivas entende sobre a ceia, sobre o significado da ceia, o sentido da ceia, claro que em termos bem breves. Bem, comecemos com a ordem que nós aqui acabamos expondo, que nós expusemos. Vejamos primeiramente a perspectiva católico-romana da transubstanciação. Bem, segundo essa perspectiva, quando o sacerdote, quando o padre, quando o clérigo, ele consagra o pão e o vinho, os abençoa e agradece a Deus por aqueles elementos, ocorre uma mudança metafísica nos elementos do pão e do vinho, ou da hóstia e do vinho. De modo que esses elementos se transformam de fato no corpo e no sangue de Jesus. Olá, queridos alunos e alunas da Academia de Pregadores, que bom ter você conosco neste momento tão especial. Estamos aqui para apresentar a nova plataforma da Academia de Pregadores, que foi construída ao longo dos últimos meses com muito carinho,
um grande investimento para levar até você não somente um conteúdo de excelência, mas também tecnologia de ponta. Veja comigo. Os cursos estão organizados por trilhas na página principal. Aqui você encontra sugestões, lançamentos, temas específicos e outras categorias. No final da página tem uma trilha com todos os cursos. Após começar os seus estudos, a primeira trilha será Continuar assistindo, que mostra somente os cursos iniciados por você. Sobre a capa do curso, consta o número de aulas, a carga horária e um botão para adicionar aos favoritos. Nesta seta, você pode expandir e ver um vídeo de introdução. Para fazer login, clique no avatar no canto superior direito e insira o seu e-mail e senha usados no cadastro. Caso tenha esquecido a senha, é só clicar neste link, preencher o e-mail cadastrado e a senha será enviada. No canto superior esquerdo fica o novo menu do portal. Ao abrir um curso pela primeira vez, você vê as informações do curso e do professor. E na lateral, ou logo abaixo, se for no celular, está a lista de módulos e aulas. Algumas aulas iniciais podem ser grátis e qualquer pessoa que fizer um cadastro rápido pode assistir. Após se matricular, aqui você vê as aulas concluídas, aulas liberadas ou agendadas. Você pode adicionar os favoritos, dar uma nota ao curso e acompanhar o seu progresso. E se você sair do curso e retornar depois, o sistema vai abrir exatamente a última aula assistida. Se estiver no computador, use esta seta para ampliar a tela. Logo abaixo da videoaula você encontra os links para baixar anexos, como áudio e apostilas. E neste campo em branco, pode fazer as suas anotações enquanto assiste. Depois é só imprimir ou salvar. Quando terminar o curso, clique no botão Emitir meu certificado e ele será gerado automaticamente no mesmo instante e sem custo. Clicando no avatar, você tem acesso ao seu perfil e histórico de pagamento. Em Meus Cartões, pode adicionar um novo cartão de crédito para fazer o pagamento do seu plano. Se você já era nosso aluno e seu cartão não aparece aqui, adicione um cartão na nova plataforma. Então aproveite as novidades e clique em Assine Agora. Escolha um dos planos, venha para a Academia de Pregadores, a maior escola bíblica online do Brasil. Então, os católicos acreditam que a totalidade de Cristo está plenamente presente dentro da substância dos elementos. Quer dizer, a hóstia continua sendo hóstia, o suco de uva ou vinho continua sendo vinho, eles mantêm as suas propriedades e o seu gosto, característicos, mas quando são abençoados, assim por diante, ocorre uma espécie de um milagre, uma mudança metafísica nesses elementos. Então, como consequência dessa mudança metafísica, ou diríamos miraculosa, talvez, na visão católica, é claro. Então, aquele que participa da hóstia consagrada, ele está recebendo a expiação dos seus pecados veniais, ou seja, dos seus pecados perdoáveis, em contraste com os pecados mortais. Em outras palavras, a participação da hóstia ou da ceia confere perdão para o indivíduo que participa daquilo, o que é algo evidentemente complicado e nós não temos nenhum tipo de respaldo, de fundamento ou de base bíblica, exegética e teológica para tal. Talvez seja mais a influência dos dogmas católicos, de premissas dogmáticas teológicas católicas, esse tipo de compreensão, do que por exemplo, resultado de uma exegese séria. Cabe dizer aqui que o seguinte elemento, talvez você se pergunte, mas como que os católicos, professor, chegam a essa conclusão? De que a hóstia, enfim, o pão e o vinho, no momento em que são benzidos, abençoados e consagrados, se transformam no corpo e no sangue de Jesus. Bem, os católicos, em geral, entendem a expressão de Jesus, quando Jesus diz, isto é o meu corpo, este é o meu corpo, é o meu sangue, eles entendem literalmente. Quando Jesus diz que é literalmente. O que cá entre nós seria um absurdo sem tamanho. Ora,
raciocinemos. Se o próprio Jesus está segurando o pão numa mão e o vinho na outra, né, ele não pode ao mesmo tempo estar falando, isto é o meu corpo, é o meu sangue, e ao mesmo tempo o corpo dele, o sangue dele, estarem nas pontas dos seus dedos. Isso não faz o menor sentido, isso não é lógico, isso não tem a menor coerência quanto a isso. Então, tomar literalmente as expressões de Jesus, a fala de Jesus, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, é tão absurdo quanto tomar literalmente quando Jesus diz, eu sou a porta, eu sou a videira verdadeira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. É claro que Jesus não é uma luz, eu sou a porta, Jesus não é uma porta. Ele está usando esses termos numa linguagem simbólica, ele é a porta porque ele é o acesso. Ele é a luz porque ele ilumina, e assim por diante. Ele é o bom pastor, não é que ele é um pastor de ovelhas literalmente, ele era carpinteiro, mas ele guia o seu povo, os seus discípulos, como um pastor guia as suas ovelhas. Então, tomar literalmente essas falas de Jesus é algo muito preocupante, contraproducente, e eu diria que nada bíblico. Então, os nossos amigos católicos, eu diria que infelizmente têm uma interpretação péssima e absolutamente nada bíblica ou antibíblica acerca do significado da ceia. Bom, isso levará a uma segunda perspectiva, que é a perspectiva luterana da consubstanciação. O que ocorre? Embora Lutero rejeitasse a doutrina católica a respeito da ceia do Senhor, Lutero não rejeitou totalmente a ideia de que o corpo e o sangue de Cristo estivessem ali de alguma forma presentes no momento em que o líder espiritual, o pastor, enfim, o clérigo, abençoa aqueles elementos. Então, Lutero ensinava que o corpo e o sangue de Cristo estão com, ou dentro de e abaixo de, isto é, referindo-se aos elementos do pão e do vinho. Ou seja, ali o corpo e o sangue de Jesus estão com os elementos, dentro dos elementos ou abaixo dos elementos. De alguma forma eles estão ali. E essa doutrina, ela acabou sendo posteriormente chamada de consubstanciação, ou seja, a presença de Cristo ali está junto com os elementos do pão e do vinho. Talvez nós possamos dizer que esta teoria, assim como a doutrina, a teoria católica aí da transubstanciação, ela continua sendo altamente sacramental. Você vê que tem a ideia, no contexto católico, de que a participação da hóstia e assim por diante, ela perdoa os pecados veniais, os pecados, digamos que menores ou perdoáveis, o que nós não encontramos de nenhuma forma na Bíblia. Mas a ideia luterana, ela é muito próxima disso, não é que seja necessariamente isso, mas é semelhante. E ainda, essa ideia, ela entende por demais literalmente, até a ideia luterana, ela é muito literal quanto ao sentido das palavras de Cristo. O entendimento dessa perspectiva luterana, ela é muito literal na maneira de entender as palavras de Cristo, isso é o meu corpo, isso é o meu sangue, e assim por diante. Então, com obviamente todo o respeito e carinho para com os irmãos luteranos, eu acho que é uma perspectiva também um tanto quanto complicada, um tanto quanto nebulosa, um tanto quanto parece-me não ser claramente ensinada nas Escrituras. Com respeito, evidentemente, aos irmãos luteranos. E, em terceiro lugar, nós temos a perspectiva zwingliana da presença simbólica, que talvez seja aquela com a qual a maioria esmagadora dos cristãos hoje concordam. Inclusive no contexto pentecostal, carismático, a maioria esmagadora das igrejas, sobretudo no nosso contexto brasileiro, tem uma leitura semelhante a esta. Qual é? A posição zwingliana, que toma o seu nome a partir de Ulrich Zwinglio, o teólogo suíço Ulrich Zwinglio, no contexto da Reforma, ali, pouco depois da Reforma. Essa posição zwingliana, ela é mais conhecida hoje como teoria memorial, Em outras palavras, ela enfatiza a posição zwingliana da presença simbólica de Cristo nos elementos do pão e do vinho ou do suco de uva. Ela enfatiza que a ceia é um rito, uma prática
que comemora, que celebra a morte do Senhor Jesus e a sua eficácia para o crente. Quer dizer, Jesus de fato perdoa aqueles que pela graça, mediante a fé, confiam nele. Então envolve um elemento comemorativo, celebrativo e simbólico quanto a presença, ou a maneira como Jesus, digamos ou diríamos, está presente nos elementos. É uma visão mais celebrativa, comemorativa e simbólica. E isso, mais uma vez, em geral, é aquilo que os crentes normalmente acreditam acerca dessa perspectiva. Finalmente, nós temos a perspectiva calvinista ou reformada da presença espiritual. O que ocorre? O teólogo francês Jean Calvin, ou João Calvino, de forma mais aportuguesada, ele enfatizava grandemente a presença espiritual de Cristo à sua mesa, ou seja, a mesa ali da ceia. Então, a opinião teológica reformada acabou ressaltando a eficácia da morte sacrificial de Cristo, né? Então, ela ressalta o seguinte, a opinião teológica reformada, ela diz o seguinte: a eficácia da morte sacrificial de Cristo é aplicada e se torna relevante ao crente que participa da ceia com uma atitude de fé e confiança em Cristo. Então, de alguma forma, há a presença de uma bênção específica, uma presença talvez, claro que real, embora espiritual, de Jesus, que aplique alguma bênção na vida do fiel que ali participa desse contexto. É evidente que esse ponto ele pode ser também criticado por uns e por outros, pode talvez ser um tanto quanto obscuro da perspectiva de um ou outro cristão, protestante evangélico, de modo que talvez uma perspectiva mais clara entre estas que nós aqui mencionamos, a perspectiva católica da transubstanciação, a perspectiva luterana da consubstanciação e a perspectiva reformada da presença espiritual, talvez entre elas, de fato, aquela que eventualmente mais se aproxime de uma perspectiva bíblica, seja a perspectiva zwingliana da presença simbólica. Aliás, houve até uma querela, existiram algumas rusgas entre Martinho Lutero e Ulrich Zwinglio devido às particularidades, às perspectivas teológicas de Lutero e de Zwinglio acerca da ceia, visto que eles divergiram acerca do significado exato da ceia do Senhor. Novamente, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Fique com Deus, Ele abençoe sua vida, família e ministério, e até o nosso próximo encontro, se o bondoso Deus assim nos permitir. Até lá!